Oi, gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Nossa casa fraternal. A gente sempre inicia as nossas atividades dando alguns recados, sempre lembrando, de que nós ainda estamos com as inscrições abertas para os nossos cursos de educação mediúnica, Primeiro ano é totalmente à distância, online. Temos uma turma boa, que já passa de 20 pessoas no nosso primeiro ano, Então, se os amigos que puderem divulgar, tá aí uma maneira assim muito oportuna, Na comodidade do nosso lar, a gente buscar conhecimento, tá bom? Temos o segundo, terceiro, quarto anos, mas é de forma híbrida, presencial a cada 15 dias, É interessante também divulgar que nós temos todas as segundas-feiras a leitura comentada do livro Nosso Lar, online, pela plataforma Google Meet, das 20 às 21 horas. É muito interessante também, para a gente poder divulgar as pessoas que quiserem conhecer. O livro Nosso Lar ele é fantástico, Ele começou, daí que veio a série André Luiz, a partir desse livro, tá bom? Nós temos também a pré-mocidade, que se reúne aqui nessa casa, todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, A quinta-feira é um dia em que há uma maior convergência das pessoas do nosso entorno aqui, que buscam a estrutura dessa casa para uma evangelização, para um conhecimento maior com a doutrina espírita, para uma interatividade maior com os confrades aqui presentes. Então é muito importante, que a gente possa prestigiar o trabalho também dos companheiros. Lembrando também que nós temos os primeiros anos, na quarta tarde, das 14 às 15 horas aqui, presencialmente na nossa casa, tá bom? A Marcela pede também para divulgar que nós temos aí uma campanha, uma rifa de uma cesta para o Dia das Mães, A nossa casa, ela, como toda casa, ela também precisa fazer frente às suas despesas. E através dessa campanha, dessas rifas, dessas atividades, é que a gente obtém os recursos necessários para pagar a conta de água, de luz, de limpeza, etc. Então, as pessoas, por favor, procurem a Marcela. Ela fez uma relação muito boa dos itens que tem aí, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Ela também está divulgando nos grupos de WhatsApp, tá bom? A gente sempre pede para os companheiros manter silêncio antes, durante e depois da palestra, porque logo depois começam as atividades de passe, onde as pessoas lá dentro estão em oração e tal. A gente pede também para desligar os celulares, para não atrapalhar a palestra. E eu vou ler rapidamente uma psicografia recebida aqui na casa, e eu peço a atenção de todos. O título é Autodescoberta. Amados irmãos em Cristo, é chegado a hora do desprendimento. Quando aí na Terra, em uma de minhas experiências, meu foco era a matéria. Nada de errado, obviamente, se eu não tivesse tido objetivos quase somente materiais. Podem avaliar a desilusão que é ao deixarmos não somente o corpo físico, e também tudo que nos pertence. É muito triste esta constatação para um materialista. Então venho lhes dizer que deem ao corpo o que pertence ao corpo, e deem ao espírito o que pertence ao espírito. Não haverá erro nem dor se pudermos ter essa sabedoria. Por muito tentadoras sejam algumas situações, distrações, diversões e regalias, mantenhamos o equilíbrio. Todo excesso traz algum dano. Devemos, pois, cuidar do corpo e do espírito na sua justa medida. Sigamos o nosso Mestre, cujos ensinamentos tanto depõem acerca de nossas verdadeiras necessidades. Desejos são diferentes de necessidades. Avaliemos nossos desejos e muito contribuiremos
para a autodescoberta. Essa mensagem foi recebida pela Elaine no dia 20 de fevereiro desse ano. Agora eu vou fazer uma rápida oração e peço para que todos, por favor, me acompanhem. Vamos tranquilizando o nosso corpo, respirando profundamente, mentalizando a figura do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Meu Redentor, eu e meus irmãos, mentalizando a tua figura, pedimos para que leve, por favor, Senhor, uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento com o propósito de aprender para melhor servi-lo. Nos abrace com o seu amor, com a sua paz e esteja conosco, Senhor, por misericórdia. E que assim seja. Graças a Deus. Hoje com a palestra, o nosso querido Belo, por favor. Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que a luz, o amor e a esperança de Jesus estejam em nossos corações nesse momento, abençoando nossa vida, nossa caminhada e nossa evolução, ajudando a gente a controlar as nossas más tendências e colocar para fora tudo o que nós temos de melhor, aprendendo e exemplificando com o Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito dos 10 mandamentos em nossa vida. A gente sabe que os 10 mandamentos foi recebido por Moisés, lá em cima do monte, e é a primeira psicografia de que a gente tem notícia. Foi psicografada em 2 tábuas, Ele recebeu, então Moisés tinha uma mediunidade e é a primeira psicografia que a gente tem notícia, Há cerca de 1500 anos antes de Jesus. Então, o que Moisés, essa psicografia e o trabalho de Moisés, um dos maiores profetas, tirando Jesus, ele é tido como o maior profeta que existiu na história aqui do nosso planeta. Qual a importância, uma das maiores importâncias? É a primeira revelação. Moisés é tido como a primeira revelação. O que acontece? Qual foi a importância disso? Qual foi a principal tarefa, a principal missão de Moisés, Além de atravessar aquele povo pelo deserto, aquele povo escravo pelo deserto, era escravo do Egito, A principal missão de Moisés foi fazer com que o povo acreditasse num Deus único, porque até então a gente acreditava em vários deuses, Inclusive, quando Moisés subiu no monte para orar e receber os 10 mandamentos, quando ele desceu, o povo já tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando um bezerro de ouro, A gente pode até traçar um paralelo já, de imediato, com a psicografia que foi lida agora, que falando para dar para a matéria o que é da matéria e para dar para o espírito o que é do espírito, E até então, e mesmo naquela época, e quanto tempo já se passou? Cerca de 3.500 anos, e desde aquela época os valores já eram invertidos. Infelizmente está difícil de desinverter, Por quê? Se é que existe essa palavra. Por quê? Por que um bezerro de ouro, Porque acredita que aquele material precioso pode ter algum valor espiritualmente falando. E infelizmente, isso é uma das coisas que mais deturpam a nossa visão. A gente confundir o sucesso material com o sucesso espiritual. E aí, quando Moisés desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro, Mas o que pensar nós hoje a respeito dos 10 mandamentos,
que Moisés recebeu, não é? Nos dias de hoje e à luz do Espiritismo. Então, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim, ó: eu não vim destruir a lei. Não é? Esse é o primeiro item do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele cita uma passagem de Mateus 5, versículo 17 e 18, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J, não é? Um único J e um só ponto. Tá? Então, na realidade, essas são palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, não é? Onde Jesus disse que ele não veio destruir nem a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. O que Jesus quis dizer com isso, né? Jesus veio também exemplificar e dar testemunho, né? Moisés, como a gente disse, foi a primeira revelação e Jesus a segunda revelação, não é? Jesus veio dar testemunho dessas palavras para a gente, não é? E aí, o que acontece? Jesus deixa bem claro que ele não veio falar nada contra ao que Moisés trouxe, né? Ele veio dar um complemento, uma nova visão. Na realidade, não existe melhor nem pior revelação, né? No Espiritismo a gente aprende que teve três: a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo. E na realidade não tem melhor e nem pior, e nenhuma derruba a outra. Uma vai complementando e tirando um pouco mais o véu, né, das verdades. Na época de Moisés, além dele ter ter recebido os 10 mandamentos, ele tinha várias outras leis, cerca de 600 e poucas leis, mas eram mais de comportamento, porque era um povo muito rebelde, não é? E algumas delas ainda se aplicam, né, para o pessoal, para os judeus e tal, mas muitas delas já caíram em desuso, né? Agora, essas 10 leis que ele recebeu não, são válidas até hoje. O que acontece é que Jesus, ele deu uma aclarada um pouco maior, e depois prometeu para a gente o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que retirou mais um véu sobre essas leis. Então, o que acontece? Os 10 mandamentos, eles continuam sendo importantes até hoje, né? Eles são importantes até hoje. A lei dos 10 mandamentos, não é? É de todos os tempos e de todos os países, segundo Kardec, né? Essa lei é de todos os tempos e de todos os países. E tem por isso mesmo um caráter divino. Então, assim, elas não estão longe de estar ultrapassadas, elas não estão ultrapassadas, né? Todas as outras leis são leis que Moisés decretou. Aquelas outras 600 e poucas leis foram decretadas por Moisés, como a gente disse, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo indisciplinado, né? Então, o que acontece? Naquela época, Moisés não podia dizer que Deus era todo amor, todo bondade, todo justiça e que perdoava quantas vezes fossem necessárias. Até a época de Moisés, o que valia era a lei de talião, que é aquela que a gente conhece como olho por olho, dente por dente. Então, matou tem que ser morto, não é? Cortou a perna de alguém tem que ter a perna amputada e assim por diante, né? Então, naquela época, não adiantava pregar um Deus de tanto amor e de tanto perdão, de tanta bondade, porque a própria indisciplina das pessoas faria com que eles não quisessem obedecer, não é? Obedecer aquelas leis. Então, assim, naquela época, eles ainda eram controlados pelo temor.
Hoje em dia a gente ainda ouve muitos irmãos nossos em outras religiões falando que a gente tem que ter temor a Deus, não é? Mas na realidade isso sim é algo que está um pouco ultrapassado, porque depois de Jesus, não é, e do Espiritismo, a gente sabe que tem que trocar o temor pelo amor, não é? E não mais temor. A gente tem que ter amor, fé e esperança num Deus único, bondoso, não é? Totalmente justo e bom. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, não é? Como também dos povos pagãos. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, de novo, e só reforçando mais uma vez, né? A gente acredita que por ser uma lei, talvez a gente pudesse acreditar que por ser uma lei que foi recebida há 3.500 anos atrás, já esteja ultrapassada. Então, é algo que a gente queria deixar bem claro aqui que não está. Eu confesso que por muitas vezes achava que já era meio ultrapassado, e o Espiritismo diz que não. Na realidade, é o germe, né? É o germe da mais ampla moral cristã. Tá? E aí, a gente entra, não é, especificamente nos mandamentos, não é? O primeiro mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, acreditar naquele ser supremo, soberanamente justo e bom, né, que nos criou, que nos deu a vida, de uma dádiva para a gente, não é? E não nos cobra nada por ela, e está sempre nos amparando. Não é? Então, essa primeira lei fala da importância da gente amar, não é? Esse ser, se assim podemos chamar, não é? Porque a gente sabe que Deus é uma inteligência, não é? Que nos amou tanto e nos deu a nossa vida. Não é? Em segundo lugar, né, o segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão. Não é? Então, a gente precisa refletir a respeito dos nossos pedidos a Deus. Não é? Deus é soberanamente justo e bom. E não é errado que a gente peça as coisas para Deus, mas é muito importante que a gente saiba o que e como pedir. Não é? A gente não pode se comportar como filhos mimados, que quer o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Né? Na realidade, Deus, segundo, né, o Evangelho diz, pedi e obtereis, mas é importante que a gente saiba pedir. Né? Muitas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente classifica como sendo um mal, na realidade está nos impulsionando no caminho do bem. Então, às vezes, a gente pedir que nos tire alguma prova, algum sofrimento, alguma aflição, às vezes a gente está pedindo para tirar a própria oportunidade da gente crescer, da gente progredir, ou pedindo alguma facilidade, não é? Para a gente se dar melhor, como foi dito aqui na psicografia também, né? Na parte dos bens materiais, né? E não do crescimento pessoal, do crescimento como ser humano. Então é muito importante a gente tomar consciência disso também, de novo em relação à psicografia que foi lida aqui, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dar a Deus também a nossa devoção e os nossos pedidos. Então, segundo um capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a prece, né? A melhor coisa que a gente pode pedir para Deus é sabedoria, é discernimento, é perseverança e força para superar aquela dificuldade, aquela dor, aquela tristeza e aquela aflição que a gente está passando. Porque efetivamente existe, não é, um porquê. E esse porquê normalmente é bom. Por que eu falei coisas que às vezes a gente julga ser ruim?
porque é do nosso ponto de vista limitado, do nosso ponto de vista de uma vida única, como se a gente vivesse só essa vida, do ponto de vista de uma vida material, de uma vida física, de uma vida de 70, 80 ou 90 anos, quando na realidade o espírito é imortal. Então, quando a gente olha apenas um momento, não é? Na nossa escalada evolutiva, que é uma encarnação, é praticamente uma página, uma frase do livro da vida do nosso espírito. Então, quando a gente julga algo que está acontecendo na nossa vida, por uma encarnação ou por um ano, às vezes fala, nossa, já faz um ano que isso está acontecendo. Nossa, o que é um ano na encarnação inteira? E o que é um ano na escalada evolutiva do espírito? Não é? Bom, é isso. Então, assim, a gente pode sim pedir, porém, coisas que nos fazem crescer como pessoas. Outra coisa, o terceiro mandamento fala assim, lembrar-nos de santificar o sábado. Não é? Então, nessa lei fala especificamente do sábado. Hoje, a gente sabe na realidade que é para a gente refletir sobre a necessidade do descanso reparador, né? Não necessariamente no sábado, pode descansar na segunda, na terça também, não é? E desde que tenha alguns dias que esteja trabalhando, né? Afinal de contas, a gente precisa ganhar honestamente o nosso sustento, não é? E a gente precisa refletir sobre essa necessidade de ter o descanso separador frente às lutas da nossa reencarnação, né? Tomar muito cuidado com o esforço de tolo, né? Porque hoje em dia, mais do que nunca, e a proposta da gente estar fazendo esse estudo é justamente trazer os 10 mandamentos para os dias de hoje, né? A gente fica numa correria tão desenfreada que às vezes ou a gente se pega, ou alguém pergunta para a gente, por que você está correndo tanto? E a gente já nem sabe responder. Às vezes precisa mesmo, às vezes precisa. Mas a gente já pegou um vício de correr tanto e fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Agora, quanta coisa efetivamente boa para o nosso espírito a gente está fazendo? Não é? Às vezes a gente está, como eu gosto de falar, catando papel na ventania ou correndo atrás do vento. E é importante a gente ter essa reflexão, ter um momento de descanso reparador, não é? Para descansar o espírito, descansar a alma, descansar a mente, descansar o coração e fazer nossas reflexões diárias a respeito das nossas escolhas, de onde a gente está colocando os nossos tesouros, afinal de contas, aonde a gente põe o nosso tesouro, também está o nosso coração, né? Então, essa pausa é muito importante para a gente. Tem gente que diz de 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, ou no início do dia, ou no final do dia, fazer uma reflexão, não é? Quando a gente faz as nossas orações, né? E entre algumas tarefas que a gente faz também. A gente não pode se esquecer que a gente não é máquina. A gente não é máquina. A gente não é robô. E a psicografia de hoje também falou, né, que é chegada a hora do desprendimento, não é? O Espírito falou que o foco dele aqui era a matéria e chegou o momento do nosso desprendimento. Viver como um robô é ter foco na matéria, é estar preso na matéria, é ter uma consciência cristalizada no passado, é ter uma consciência às vezes que está antes da primeira revelação, que é essa que nós estamos discutindo agora de Moisés, não é? Aonde está a nossa consciência? A nossa consciência evoluiu junto com o planeta está evoluindo. Existe um projeto para o planeta Terra. O planeta Terra tem um propósito também. O planeta Terra
um dia vai se tornar um planeta feliz. O planeta Terra está caminhando para a felicidade. Qual que é o projeto e o propósito do planeta Terra? É caminhar para um mundo feliz. Só que antes tem outros mundos. O próximo é de regeneração. Então, esse projeto no qual foi nos dado 3 revelações, eles estão nos ensinando os passos para evoluir junto com o planeta. Eles estão ensinando os passos. E aí passa pelo nosso desprendimento, pelo desprendimento da nossa consciência de coisas cristalizadas no passado, de coisas cristalizadas na matéria, de coisas cristalizadas na parte física, na parte robótica. A gente não é robô, a gente pensa, a gente sente, né? E a gente tem que colocar isso para fora. A gente precisa sentir essas coisas, internalizar, desenvolver, elaborar, não é? E colocar para fora. Como uma planta que capta os raios do sol, faz a fotossíntese, se alimenta e depois dá flores e depois dá frutos. Que a gente possa captar a luz de Jesus e fazer a nossa fotossíntese também, e que a gente possa dar mais flores e mais frutos daqui em diante. O 4º mandamento, meus irmãos, honrar pai e mãe. Será que alguém tem alguma dúvida, não é? Quinta-feira passada, o Dorival tirou essa palavra no estudo, né? Se não foi passada, foi retrasada. Acho que foi retrasada, honrar pai e mãe. E volta e meia eu me deparo com esse mandamento aqui. E realmente é muito importante. Você vê como é importante. De 10 mandamentos, um é específico sobre pai e mãe. E assim, para a gente resumir em poucas palavras, né? Se Jesus pede para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Para o pai e para a mãe tem um mandamento a mais ainda, né? Que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é mais do que amar, é respeitar, é defender, é cuidar, não é? Ainda que a gente possa ter tido alguma decepção com os nossos pais, eles foram o instrumento para dar a oportunidade abençoada que nós temos de estar aqui trabalhando pela nossa evolução, pelo nosso crescimento e, portanto, pela nossa felicidade. Então, nada que o pai e a mãe possam fazer vai apagar aquilo que eles deram de melhor para a gente, que é a oportunidade de ter reencarnado, não é? E ter vivido aqui. Então a gente não pode esquecer de honrá-los durante toda a vida. E o 4º mandamento, honrar pai e mãe, diz: honrar pai e mãe para que tenha longos dias sobre a terra. É bem interessante isso. O 5º, não matarás. Não cabe a nós abreviar a vida de ninguém, muito menos a nossa. Há consequências sérias para essa e para as próximas encarnações, se a gente assim o fizer. Cada ser humano encarnado no planeta Terra tem uma programação reencarnatória, tem uma história a viver. Ele teve que nascer em determinada família, em determinado lugar, cruzar com determinadas pessoas, casar com fulano, ser irmão de Beltrano, trabalhar para Cicrano. Aí você vai lá e mata a pessoa. Olha o transtorno que a gente causou, né, em todo o plano reencarnatório. Será que a gente tem direito de fazer isso? Imagina a dívida que a gente está adquirindo quando faz isso. E aí, não matarás, a gente está falando também sobre questões difíceis, né? Que além do assassinato, existem eutanásia,
existe aborto e existe suicídio. Pelo que eu li no Espiritismo, não matarás serve para todas, né? Então o Espiritismo é a favor da vida. Só Deus deu, só Deus pode tirar, não é? Hoje em dia a gente vive muitas vezes, sem querer polemizar nada, mas todo dia nasce uma ideia nova na internet. Olha, eu posso isso, eu posso aquilo. Está cheio de especialista de tudo. Antes da internet só tinha especialista em futebol. Tinha um técnico de futebol em cada bar, um técnico de futebol em cada esquina. Agora, em cada página do Facebook tem um filósofo, um médico, um advogado, um cientista. Todo mundo dá opinião sobre tudo. E é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Com esses influenciadores que muitas vezes não sabem nem do que está falando, não têm propriedade para o que está falando. Então, volta e meia surgem ideias meio loucas, meio translocadas, e graças a Deus a gente tem aí a doutrina, né, o cristianismo e o espiritismo para nos orientar, né? Então, independente do que se fale por aí, é muito importante que nós cristãos saibamos que a gente é a favor da vida, né? Sexto, não cometerás adultério. Por trás do adultério está o egoísmo, que atrai espíritos obsessores, podendo prejudicar os outros e a nós mesmos. Tá? Sétimo, não roubarás. Nunca usurpar o que é dos outros. Isso também atrai grandes dívidas, né? Eu creio que alguns dos mandamentos, boa parte dos mandamentos, a gente já superou, graças a Deus, né? Essa questão de não matar, não roubar, entre outros, né? Mas é sempre bom a gente lembrar e ter em mente também que às vezes não é só roubar algo material, né? Às vezes a gente pode roubar uma ideia, às vezes a gente pode roubar o sonho de alguém, né? A gente pode dar uma extrapolada, né, e pensar nisso, né? Que é o que fala no oitavo aqui, no oitavo mandamento, eu não vou adiantar, mas que fala assim, ó, o oitavo mandamento é não prestar falso testemunho contra o vosso próximo, né? A justiça divina, ela é implacável. A justiça divina, ela é justa. Não é implacável, parece que é uma coisa do tipo, né? Você vai tomar na cabeça de qualquer jeito. Mas não é nesse sentido, não é? Esse Deus implacável, esse Deus feroz, isso não existe mais para a gente, não é? Mas a justiça é justa. Então, as nossas palavras têm muito poder e a gente sabe disso. E a gente sabe que a palavra lançada, ela não volta atrás. É que nem uma flecha, né? Uma flecha, você soltou ali a corda do arco, ela não volta. É que nem uma pedra atirada, não volta. Diz que uma pessoa foi no julgamento e era a respeito de... Quem é doutor sabe como que fala, maledicência, quando é advogado, injúria, calúnia, difamação, né? Aí ela falou, não, mas veja bem, não sei o quê. Aí o juiz falou, ó, vai para casa e ao longo do caminho você pega esse saco de pena aqui e vai jogando ao longo do caminho aí. Ah, tá bom. E volta aqui amanhã. E amanhã você volta aqui. Aí a pessoa voltou lá e falou, agora eu quero que você saia e recolha todas as penas que você soltou ontem aí no ar. Ela falou, é impossível. Ele falou, então, né? É um estrago que não volta atrás, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, que nem a gente estava falando, porque uma palavra ela pode, a gente já falou isso várias vezes, mas sinceramente, Chico Xavier já falou também, né? Quando a gente fica muito nervoso, é melhor usar o copo d'água abençoada, água santa, água benta, né? Dá um gole bem grande de água e segura na boca, até a vontade de responder passar, aí depois a gente engole, né?
porque depois que falou é complicado e realmente tem muitas consequências. Uma palavra maldita, ela é uma palavra maldita, né? E pode acabar com a vida de alguém, né? Com a vida de alguém ou com o sonho de alguém. Então, que a gente possa usar a nossa boca para abençoar, né? A energia que a gente gasta para amaldiçoar é a mesma que gasta para abençoar, né? Se falar para alguém, eu vou maldizer você, ou estou bendizendo você, estou te amaldiçoando, né? Gasta a mesma energia, né? Só que o resultado é bem melhor, bem mais positivo, não é? Nono mandamento: não desejará a mulher do seu próximo. Né? Um casal que está em uma jornada conjunta, né? A gente não deve atrapalhar esses planos, principalmente por causa de egoísmo. Então, a mesma coisa que a gente falou a respeito do nosso plano reencarnatório, né? Quando um casal está junto também, tem todo um planejamento para aquilo ter acontecido. E às vezes, por causa de desejo, foi falado também na psicografia de hoje, né? Tomar cuidado com os desejos, com aquilo que a gente deseja, né? E ficar esperto, né? Com as nossas verdadeiras necessidades. Às vezes é uma questão de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de inveja, não é? E aí a gente pode destruir um relacionamento, um casal e todo um planejamento reencarnatório que existia para aqueles nossos irmãos, né? Bom, 10º, não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem nada que os pertença, né? Que a gente possa ser grato por aquilo que a gente não tem que cobiçar nada que é de ninguém, né? Seja material ou não, seja porque a pessoa tem um brilho diferente, seja porque ela é simpática, porque ela sabe falar. Na realidade, antes da gente invejar o talento de quem quer que seja, mais fácil é a gente cuidar dos nossos talentos, né? Pegar os nossos talentos e todo dia dar uma boa polida nele, né? E colocar em prática, como diz a palavra dos talentos, porque as demais coisas se acrescentarão. Talvez a gente nunca vai ter a grama tão verde quanto a grama do vizinho, mas de repente, a gente trabalhando, né, mais, a gente vai ter outras coisas, não é? E de repente o vizinho mesmo vai invejar o que você vai acabar conseguindo. Mas o mandamento nos diz para a gente não cobiçar nada que é do outro. Até mesmo porque grande parte daquilo que é, entre aspas, cobiçável, desejável, a maior parte dessas coisas são coisas que vão ficar aqui na terra, né? E todas as outras que são dons que nossos irmãos têm, dons e virtudes, todos nós poderemos alcançar. Então é muito melhor a gente se burilar, se trabalhar para desenvolver em nós aquelas qualidades que a gente admira no outro, né? Dito isso, a gente diz que os 10 mandamentos são atuais, estão na nossa vida, estão aí para ajudar a gente, e não nos esquecendo do maior mandamento que Jesus nos deixou. Acho que a gente sempre fala, mas não pode deixar de falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Com certeza, se a gente fizer isso, como disse Jesus, aí está resumido todas as leis e os profetas, né? Obrigado, irmãos. Boa noite, viu? Obrigado. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, todos nós aqui presentes, levamos o nosso pensamento a Ti, Senhor, em agradecimento por tudo na vida.
Queremos te agradecer, pois, a constância do tempo que nos garante o porvir, o santo privilégio de servir, inclusive esta casa nos proporciona, onde vamos nos redimindo, o conjunto de corações queridos que nos toleram falhas e defeitos, sejam esses corações amigos, familiares, conhecidos, confrades. Queremos te agradecer por esse nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos é emprestada para esse caminho evolutivo, que nos permite essa interatividade e o momento presente. Enfim, Senhor, por tudo e, portanto, te agradecemos. Ousamos te pedir apenas perdão pelos nossos momentos de fraqueza, de irritabilidade, de inconstância no tempo. Te pedir para que nos fortaleça, para que possamos vencer a nós mesmos, que possamos ser, Senhor, multiplicadores, como as lições que o nosso querido Leandro nos trouxe nessa noite. Que através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, possamos também levar esse conteúdo a todas as pessoas que conosco convivem, Senhor. Abençoe por misericórdia as tarefas de paz que se iniciam a partir de agora. Com a graça de Deus.